E agradeço o professor Marcelo Abreu ter aceitado o nosso convite, estar conosco hoje, em nome da disciplina Estudos em História da Arte, do PPGAV, UFPB-UFPE, e também do grupo de pesquisas em arte, museus e inclusão, coordenado pelo professor Robson, que está aqui conosco também. Sejam todos muito bem-vindos. Eu passo a palavra para o professor Marcelo para conversar conosco hoje. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite da Luciene Lêmico, que é uma amiga muito querida, que, na verdade, foi a pessoa que me recebeu na universidade, foi ela, de alguma maneira, porque eu passei lá para dar aula num campus da UF, e quando fui assumir a vaga, a Luciene me recebeu, porque nós temos um amigo e colega também de trabalho em comum, Paulo Quinal, né? Foi meu orientador. E então agradeço especialmente a ela, assim, por esse reencontro, mas também ao Robson Xavier e ao João Gomes pela confiança, né, para que eu falasse de um tema tão candente como esse da estatuária pública, né, da escultura pública, nesse momento em que se configura um movimento global, né, digamos assim, de questionamento desses objetos, né? Não que esses questionamentos sejam de fato uma novidade, eles estão aí desde que os monumentos existem, né? Então, mas agora ganha um tom mais dramático em muitas situações, né? Visto a, a, as histórias às quais esses monumentos estão associados, que são histórias difíceis, uma certa compreensão, né? Histórias muito violentas, muitas vezes, né? Que motivaram o questionamento deles para além de qualquer valor artístico que, porventura, eles têm, né? Eles guardam, certamente eles guardam. Então, também queria agradecer a presença de quem veio assistir. Nós estamos ficando acostumados, na verdade, a essa nova modalidade de interação acadêmica, que é o chat, a live, esse tipo de interação, né? Mas é sempre ainda esquisito, muitas vezes, porque a presença faz uma diferença brutal, né? Nossos relacionamentos. Não é diferente aqui. Mas eu confesso que eu também já estou bem habituado a isso, porque não é a primeira vez que estou fazendo e também não é a primeira vez que eu apresento alguma coisa relativa aos monumentos e, particularmente, a essa onda que a gente poderia classificar de uma certa iconoclastia contemporânea, alargando um pouco esse conceito, né, que o iconoclasmo está muito associado a um determinado tipo de ataque às imagens, que, assim, metaforicamente pode ser relacionado a outros tempos, né? Pois bem, eu tenho uma apresentação que basicamente é constituída de imagens e eu gostaria de passá-las para vocês e, a partir delas, discutir esse tema das estátuas em trânsito, né? Particularmente tematizar a sobrevida desses monumentos cívicos, né? Afinal de contas, por que eles duram no espaço das cidades e por que eles são agora também objetos de questionamentos tão dramáticos, como eu disse. Pois bem, então agora eu compartilho com vocês e peço que, se tiver alguma coisa assim esquisita na apresentação, vocês deem um sinal, assim, abre o microfone e me avisem. Mas eu acho que não tem nada, não. Só vou adverti-los também de que há 3 trechos de filme que, infelizmente, não aparecem sem som quando nós compartilhamos o PowerPoint, né? Mas depois eu também posso compartilhar o próprio PowerPoint, lá tem as referências dos filmes, é fácil de assistir com som. Pois bem, então vamos lá.
Conseguem ver direitinho aí o título e tudo mais? Sim, Marcelo, tá tudo. Bom, porque eu vou começar um pouco pelo título, porque que eu escolhi Estátuas em Transe. Na verdade, bem, quando começou toda essa onda, duas colegas e parceiras de trabalho, e também amigas, a Aline Magalhães e a Karina Martins, que tem um blog, tem mantido um blog chamado Expor Visões, que é onde eu publiquei o primeiro texto sobre isso. Elas me convidaram para poder pensar o que estava acontecendo, assim, em termos desse ataque, assim, aos monumentos. Né? Quando eu falo ataque, eu não estou carregando a palavra de nenhum sentido pejorativo necessariamente, tá? É dessa abordagem, dessa depredação ou da que eu prefiro chamar de certa conspurcação desses monumentos. Né? E aí eu escrevi inicialmente sobre as assimetrias, né, que existem quando esse tipo de movimentação acontece. Por assimetria, eu estava fazendo referência, então, ao fato de que certas imagens, né, e sua recorrência no espaço público, especialmente nesse espaço digital, ganham uma dimensão e outras não. Né? E ao fato, e quando determinadas imagens ganham certas dimensões, né, como a própria imagem lá da estátua, do busto do Edward Kaufman sendo retirado do pedestal em Bristol, né, que recorreu o mundo e tudo mais, de certa maneira a recorrência dessa imagem apagava outras imagens semelhantes ou correlacionadas a elas, né, em outros espaços. Né? E que essa assimetria se deve muitas vezes a diferenças de poder, né, na apresentação e representação da história. Ora, as próprias estátuas são evidência dessas assimetrias, né? Porque todo mundo que estudou um pouquinho esse assunto sabe muito bem que certos personagens e eventos são monumentalizados enquanto outros não. Né? Então, isso já é um lugar comum nosso de perceber também que a monumentalização de certos personagens e eventos significa, em geral, o apagamento de outras experiências históricas que não ganham essa dimensão pública e não ganham a forma própria da escultura narrativa. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a forma da escultura narrativa e como o ato de destruir essas esculturas narrativas abre outras narrativas. Né? Por isso eu estou pensando essa ideia um pouco da sobrevida dos monumentos, porque eu quero dizer, basicamente, é que quando a gente destrói um monumento, a gente também o torna visível de alguma maneira. Né? Ele podia estar lá um pouco esquecido no espaço público, né? E o fato dele ser objeto de um questionamento que leva à sua remoção ou à sua derrubada, né? faz com que eles sejam vistos ou revistos. Né? Outra coisa, um pressuposto que eu acho importante nessa ideia da sobrevida e desse movimento contemporâneo, que eu estou chamando essa iconoclastia contemporânea, né? É que ela é correlata a um movimento de revisão da história. Bom, a história sempre é revista. Né? Nós, profissionais da história, né, no caso do ICM também, né, os historiadores têm bem certa noção de que não existe uma verdade histórica definitiva, existem verdades provisórias à medida que a pesquisa avança, ela provoca revisões dos objetos, o que não significa necessariamente cancelar de modo absoluto as narrativas antecedentes, né, ou vigentes até um determinado momento. Mas, e qualquer momento de revisão histórica implica, do ponto de vista de uma ética histórica, que ela seja feita tendo em vista a afirmação de uma verdade ou a revelação também de uma outra verdade concorrente, muitas vezes.
É um pouco o que acontece com os monumentos, né? No caso lá do Eduardo Costa, que detonou, né, esse movimento global, digamos assim. Ele já existia, esse movimento, né, de demolição dos estátuas, de retirada. A gente tem outros casos na Espanha, com os monumentos franquistas, né, toda a polêmica que houve com a retirada da estátua de Franco, várias estátuas de Franco foram retiradas na Espanha, bem recentemente, depois da lei de memória que eles aprovaram lá, ou, por exemplo, a remoção, o deslocamento das estátuas no mundo pós-comunista, no leste europeu, ou, mais recentemente também, né, acho que muitos de vocês devem ter assistido a derrubada da estátua lá de Saddam Hussein, ou, no caso norte-americano, um debate que se arrasta há décadas sobre os símbolos confederados e a imagem de personagens vinculadas ao Exército Confederado e vinculadas à defesa da escravidão, que é uma questão nacional de suma importância lá. Aqui no Brasil, bem recentemente, na universidade na qual eu e o Luciano trabalhamos, né, nos 40 anos ou melhor, 50 anos de comemoração do golpe de 64, ou de rememoração do golpe de 64, os estudantes derrubaram o busto do Rondon Pacheco, que era um dos fundadores da universidade, que tinha sido também ministro do Médici, se não me engano. Então, em toda parte também no Brasil, houve também um movimento também de questionamento desses monumentos que celebravam a ditadura. E, mais ainda recentemente, e eu diria que é um dos movimentos que não ganharam a mesma visibilidade que esse da retirada das estátuas do colonialismo e vinculadas ao escravismo na Europa e nos Estados Unidos, né? No Chile, eu acho que todos vocês devem lembrar, né? No finalzinho do ano passado, uma das marcas das manifestações contra as políticas neoliberais no Chile foi justamente a derrubada de várias estátuas de símbolos do colonialismo, né? No texto eu faço referência lá ao Pedro de Valdívia, que foi derrubado, e no lugar se ergueu a bandeira Mapuche, né? Os monumentos foram pintados, enfim. Aqui no Brasil a gente tem também, vocês devem também lembrar, né? Em São Paulo, em torno do Parque Ibirapuera, que é um parque circundado por monumentos muito importantes, né? Ou melhor, na entrada principal do Ibirapuera, você tem pelo menos 3 monumentos muito importantes, que é o Monumento às Bandeiras, do Brecheret, que, para além daquilo que ele comemora, é também tomado como uma evidência importante do desenvolvimento da arte moderna no Brasil, da escultura moderna, particularmente. O monumento ao soldado constitucionalista de 32, bem na entrada do parque, e também tem um monumento aos descobridores, né, particularmente Pedro Álvares Cabral, que fica bem na margem do parque. Mas os 3 monumentos formam uma certa linha assim, de continuidade no espaço, né? E o Monumento às Bandeiras tem sido, aliás, ele sempre foi, mas tem sido mais recentemente objeto também dessa conspurcação, dessa ressignificação organizada dos movimentos sociais, particularmente dos movimentos indígenas em São Paulo. Então, também, acho que, se não me engano, foi em 2013, teve uma polêmica danada, né? As pessoas dizerem que o monumento foi destruído, que era um absurdo, que era vandalismo, e uma das descendentes do Vitor Brecheret classificou os atos de ressignificação algo violentos, né, porque jogar tinta vermelha e tudo mais, como terrorismo. Então, assim, tem um certo exagero, acho, na parte das pessoas em classificar os atos dessa maneira, né? Porque a verdade é que os monumentos, ou qualquer objeto histórico, né, qualquer objeto monumentalizado na cidade, sempre é objeto de deslocamentos que dizem respeito, muitas vezes, a nenhuma valoração histórica prévia, né? Mas a própria mudança da forma da cidade provoca deslocamentos, né? Então, assim,
talvez a gente devesse olhar para essa movimentação de maneira mais menos emocionada, digamos assim, né? Porque às vezes um viaduto desloca um monumento que tinha uma importância tremenda na cidade. Às vezes a abertura de uma avenida desloca um monumento que tinha uma importância tremenda para a cidade, como foi o caso do monumento também em São Paulo, que é um caso que eu conheço bem, do monumento a Ramos de Azevedo, que era o arquiteto da São Paulo moderna, né, da São Paulo da Belle Époque, assim, para a abertura da Avenida Tiradentes. E hoje o monumento está lá na USP, então está meio esquecido. Entendeu? Enfim, então ao longo da história a cidade vai mudando e os monumentos também vão sendo deslocados por outras razões que não a perda ou que não o questionamento do valor histórico ou o questionamento da verdade histórica que eles apresentam. Né? Bom, feita essa introdução meio longa, eu passo então a primeira imagem. Vocês estão conseguindo ver bem? Mesmo pequeno? Ou... sim, mas tiraste do modo apresentação. Modo apresentação, tá. Se quiser voltar. Isso, tá. Fica melhor. Então, esse é um postal com a estátua uma das estátuas, eu acho que é super bonitas que tem no Rio de Janeiro, do Almirante Barroso na Praia do Flamengo, né? Que foi erguida no início do século XX. E ao lado, bom, primeiro eu quero falar um pouco da própria noção de escultura narrativa e da ideia assim, do poder de centro que as estátuas evocam como metáforas de um sentido histórico único, metáforas de um sentido histórico que tende a apagar ou subsumir outras possibilidades de interpretação. Né? Quando a gente olha uma estátua dessas, né, ela nos convoca, né, a uma certa maneira de olhar. Né? Ela não permite, digamos assim, ou ela impõe, melhor dizendo, uma certa forma de leitura dela. Né? Então, assim, a própria existência do pedestal é uma coisa que convoca o olhar para cima, né? Para olhar essa personagem, né? Para afirmar a centralidade dessa personagem na composição. Né? Os outros elementos, no caso de um pedestal então circular como esse, né? Também vão convocando uma leitura que nos chama a circundar o monumento e percorrer cada uma dessas plaquinhas, né? Cada um desses outros elementos escultóricos que acompanham a composição principal, né? E isso vai nos dando um certo sentido mais ou menos fechado da peça. Né? Tem um texto muito bonito da Rosalind Krauss sobre o tempo narrativo e, na verdade, sobre a escultura narrativa de um modo geral e como a Porta do Inferno, que é aquela escultura do Rodin, rompe com a estrutura narrativa linear afirmada desde o período neoclássico e afirmada também pelas primeiras teorias da arte no século XVIII, XX, né, e tudo mais. Pois bem, ela diz o seguinte, e ela toma como exemplo, eu deveria ter trazido a imagem para ilustrar isso, né, um baixo relevo que está no Arco do Triunfo, feito pelo Roudet, em que tem ao alto uma imagem da liberdade, né, aquela alegoria da liberdade, abaixo como se a liberdade guiando o povo. Né? Qual é o sentido da história que está apresentado naquela forma narrativa? É que existe uma força histórica que tem direção única, né, que arrasta o movimento do povo, nesse caso, que é o que está representado na parte mais baixa do relevo. A Rosalind Krauss nota, por exemplo, que assim, a forma ortogonal, né, da disposição, vocês podem começar a imaginar isso em relação a outros monumentos que vocês conheçam, né, sugere uma leitura também rígida, né,
unificada das imagens, né? Pois bem, como eu disse também, esses monumentos, eles têm esse poder de centro. Eles são localizados no espaço de tal sorte, né, que, dependendo, obviamente, da dimensão, da grandeza, né, do monumento, assim, do detalhamento e riqueza da composição, das composições acessórias à imagem principal e tudo mais, eles são localizados nos espaços de tal maneira que eles ganham centralidade, são pensados como centro, né? E não por acaso, então, eles se transformam muitas vezes, né, em centros de ritualização da história, não é? Que confirmam, né, que reatualizam o sentido original do monumento, não é? Então, é curioso, eu falei aqui mais cedo da briga que todo mundo tem com toda vez que o movimento indígena vai lá e pinta o monumento às bandeiras, né? Alguém fala que isso é uma conspiração absurda. Bom, eles também estão ritualizando, mas eles estão ritualizando em um outro sentido, contrário àquele que o monumento procurava afirmar de grandeza do movimento do bandeirismo e tudo mais, que é fundamental para a identidade paulista, né? Mas, ao mesmo tempo, é engraçado, porque essa comemoração oficial, né, ou essa ritualização que confirma o sentido histórico grandiloquente do movimento das bandeiras, não é realizada por grupo algum. Então, é curioso, porque assim, o monumento está lá meio esquecido por esses grupos que querem manter e afirmar esse sentido original da peça, né? Mas toda vez que alguém vai lá e ritualiza em contrário, né, ritualiza questionando o sentido original do monumento, ele é objeto de uma certa celeuma. Mas tudo bem. Voltando ao meu argumento inicial. Então, esses monumentos, pelo poder de centro que tem, né, eles se tornam um espaço, cenários, né, importantes para outras ritualizações da história. Talvez alguns de vocês já tenham visto uma celebração que começou, que é uma das primeiras celebrações do Estado Novo, que é a cerimônia de queima das bandeiras, que acontece logo em dezembro. O Estado Novo foi decretado em novembro, né? O golpe acontece em novembro, e logo em dezembro, um dos primeiros atos públicos do Estado Novo foi a cerimônia da queima das bandeiras nacionais, e ela aconteceu em torno de um monumento super importante no Rio de Janeiro. Pois bem, então eu estava dizendo que esses monumentos, eles, na verdade, o sentido deles, né, os sentidos originais, eles só, de alguma maneira, sobrevivem se essa ritualização comemorativa, celebrativa, se repete. Do contrário, eles acabam sendo objetos de, no mínimo, certa indiferença civil, né, que é o que acontece aí nesse poema do Murilo Mendes, nesse livro bem jocoso chamado História do Brasil, de 1932. Então ele diz assim, a respeito do monumento ao Almirante Barroso: essa guerra não acaba, tem tanto combate, tanto, que se custa decorar. Ai, que será dessa guerra se acabarem com a folhinha? Quem lembra tantos nomes? Vejam, o Almirante Barroso lá na Praia do Flamengo. Tira hoje, eternamente, uma bruta barretada, sem ninguém lhe responder. Vou interromper um pouquinho para poder ver vocês aqui, porque toda vez que a gente apresenta, também a gente perde um pouco a visão. Então, o que o Murilo Mendes está questionando? Primeiro que ele está evidenciando, né? Quando ele faz referência lá à folhinha, que seria dessa guerra? Bom, ele está fazendo referência à Guerra do Paraguai, né? E como vocês devem saber, a Guerra do Paraguai tem uma tremenda importância para a cultura de história brasileira, ou para uma cultura de história brasileira que se firma desde o final do século XIX e tem uma sobrevida até hoje. Não à toa, parte desse esforço da chamada direita alternativa ou da nova direita brasileira é justamente recobrar essa cultura de história, né, que tinha na monumentalização um elemento central. Então ele está fazendo referência à Guerra do Paraguai, e ele faz referência à folhinha.
Isso é uma coisa que talvez os mais jovens não saibam o que seja, né? A folhinha, que é o calendário com as efemérides, né? Então, assim, quem é um pouco mais velho, sabe que era comum esse calendário, e o calendário ia marcando as efemérides, ia dizendo, e tinha calendários que diziam mesmo assim, então, nesse dia, fulano de tal fez isso, isso, aquilo, outro, né? Era comum também nos jornais ter as efemérides do dia e tal. Tudo isso meio que desapareceu, né? Pois bem, então sem a folhinha, sem a ritualização constante, a coisa perde sentido. E aí o que acontece com a pobre da estátua? Fica lá tirando a bruta barretada, sem ninguém dar a menor bola para ela, né? E de fato o que, por exemplo, acontece hoje com o Almirante Barroso é que, eventualmente, eu lembro quando eu ainda morava no Rio, eventualmente, a Marinha ia lá e fazia uma homenagem ao Almirante Barroso, colocava umas flores e tal. Para isso, 2 dias antes, eles pegavam e expulsavam os moradores de rua da praça, que usavam o monumento para uma série de outras coisas, né? Para cozinhar, para ficar descansando, enfim, para armar tendas, enfim, tudo isso acontecia em torno do monumento. Então a Marinha ia lá e tirava esse povo todo de lá, né? Porque eles, na visão deles, certamente estariam atrapalhando o monumento, né? E aí ritualizavam. 2 dias depois, estava todo mundo de novo lá usando o monumento para outras coisas, reafirmando essa indiferença civil, digamos assim, ao significado original do monumento, né? Pois bem, então o que eu quero marcar com isso é que, independente das forças que nós tenhamos, né, em certa situação, para questionar o valor histórico, o sentido histórico original desses monumentos, muitas vezes eles caem no absoluto esquecimento no tecido da cidade, né? Então, assim, o esquecimento e a indiferença em relação a eles é muito mais comum do que a celebração, né? Posso dar um outro exemplo que eu sempre gosto de dar, né, que é de uma ironia interessante, né, que é o primeiro monumento brasileiro dessa dimensão e dessa grandiosidade e estruturado segundo essa linguagem da escultura narrativa, da estatuária pública e tudo mais, que é o monumento a Dom Pedro I no Rio de Janeiro, que ele está com a Constituição na mão, a cavalo, né, na praça onde havia o teatro, do qual, na sacada do qual ele teria promulgado, ou melhor, outorgado a Constituição de 1823, né? Pois bem, nessa praça, que era conhecida como Rossio, se instalou em 1862 essa peça, né? Bom, tempo vai, tempo vem. Aquilo era um lugar super importante na cidade do Rio de Janeiro, foi decaindo em importância, entre outras coisas, com o advento do período republicano. Primeiro, o que os republicanos fazem não é mais praça, não é mais Rossio, não é mais Praça da Constituição, agora ela se chama Praça Tiradentes. Bom, ainda assim, a Praça Tiradentes continua sendo um espaço importante na cidade, até pelo menos a década de 30, 40, diria até a década de 50, né? E aí o que acontece é que há um deslocamento do eixo da cidade para o que é a Avenida Central, né? Hoje a chamada Avenida Rio Branco, onde se constitui um outro espaço, também se constroem monumentos lá, etc, etc. Pois bem, mas não obstante, digamos assim, que o esquecimento da Praça Tiradentes começa mesmo, ou a sua reocupação começa mesmo a partir dos anos 50, quando ela é transformada num espaço para os ônibus, né? E aí o que acontece? Os populares passam por ali e você pergunta, você sabe quem é esse sujeito que está naquela estátua? E eles dizem naturalmente que é o Tiradentes, né? Ninguém reconhece mais o Pedro I. As pessoas reconhecem o Tiradentes, mas embora não tem nada a ver com a imagem que circula do Tiradentes. Mas a primeira impressão, já que a praça é Tiradentes, aquele personagem lá só pode ser o Tiradentes, não pode ser outra pessoa, né? Então, assim, e aí, de novo, sem que se faça muita coisa, assim, sem que se derrube o monumento, sem que se questione o seu sentido, sem que se ritualize
contra-ritualize, digamos assim, né? Sem que se estabeleça uma contra-memória, não é? A própria mudança na circulação da cidade também promove outras interpretações. Então, o que é fato é, esses monumentos estão abertos à interpretação, muito embora seu sentido original e suas formas originais procurem fechar, digamos assim, uma interpretação, ou unificar as interpretações e suplantar outras interpretações possíveis, né? Mas, muito embora esse esforço exista, muito embora isso aconteça, ainda assim há uma certa resistência quase que natural a isso, e outras interpretações vão se abrindo pelas mais diversas razões, né? Pois bem, então agora tem o primeiro filminho da apresentação, que eu vou falar para vocês enquanto ele acontece, tá? Você pode colocar no modo apresentação. Vou colocar no modo apresentação. Tá indo? Agora tá. Agora tá. Esse é um trecho do filme do Joaquim Pedro de Andrade, Macunaíma, que talvez alguns de vocês tenham visto também, tenham assistido já, né? Tem uma parte no romance Macunaíma que chama-se a Cartas e Cameadas, que é uma carta que o Macunaíma escreve para as Icamiabas, essas princesas lá da Amazônia, né, que é cheia de um discurso assim grandiloquente, cheio, todo rebuscado, cheio de erro de português também, mas enfim, todo cheio de palavras difíceis e tal. O Joaquim Pedro resolve traduzir a Cartas e Cameadas com essa cena, né? E aí ele toma o monumento como a representação desse tipo de discurso grandiloquente sobre a história, né? E aí o que está acontecendo aí, infelizmente vocês não estão ouvindo, é que Macunaíma, Jiguê e eu esqueço sempre o outro nome do irmão, e seus dois irmãos estão passeando pela cidade, chegam e começam a questionar o que esse homem está falando lá em cima, né? E aí depõe esse sujeito, e aí ele começa a fazer o discurso em contrário da história e do sentido patriótico que o outro personagem de terno estava lá em cima afirmando, né? E aí ele, nessa ocasião, ele fala a frase famosa, muita saúde, muita saúva e pouca saúde os males do Brasil são. Dora, gente, só um minuto, eu vou ter que cuidar aqui do cão, já volto. Desculpe. Eu tinha me preparado para isso. E aí, então, o Macunaíma sobe na estátua, né, e começa a fazer um contradiscurso. Isso é o que eu estava tentando exemplificar para vocês, né, que eu trouxe em outros exemplos, de como existe um sentido original do monumento que é objeto, então, de questionamento. Ora, isso também é uma forma, né, talvez menos drástica, né, de ressignificação, né, ou de subversão desses sentidos originais, como eu falava antes. E eu gosto de trazer essa imagem do filme porque ela também remete a um outro filme no qual o monumento e o monumento derrubado, né, é um personagem central, que é o filme Outubro, do Eisenstein, que também é uma referência importante para aquele texto que eu falei da Rosalind Krauss, chamado Tempo Narrativo, a questão da porta do inferno. Então, nessa imagem do filme do Joaquim Pedro, o que a gente vê como é que outra forma artística também assume os monumentos como elemento narrativo central, ou seja, há um reconhecimento de que eles têm
de que a sua narrativa tem um certo poder, digamos assim, né? Mas, nesse caso, também é uma evidência de como como é possível sempre subverter essa narrativa original. Pois bem, o que a gente pode ver agora nas fotos que eu vou mostrar a seguir, que é algo diferente disto, né? Essas fotos foram feitas por uma pesquisadora brasileira que hoje está morando em Londres, a Érica Zerves, uma pesquisadora da fotografia, e a Érica me cedeu assim, essas fotos por conta desse texto aí que eu estou escrevendo sobre isso. É justamente o pedestal do Edward Colston, né, que no início desse ano foi deposto do pedestal, né? Então, aí à esquerda, né, assim, tem a imagem do pedestal e tem essa outra imagem com a sombra da Érica fotografando. Vocês estão vendo a marca que a estátua deixou quando caiu no chão, né? De novo, a marca que a estátua deixou cair. E nessa outra imagem que está um pouco mais estourada, não é? Tem um detalhe, bem abaixo tem BLM, né? Black Lives Matter. Então, alguém foi lá, não se sabe, naturalmente, se no próprio dia em que ela foi derrubada ou depois, é provável que tenha sido depois, né? Eu acho muito difícil que alguém, no meio daquela confusão toda, tenha conseguido fazer essa inscrição, mas vai saber. Inscreve na pedra o, o BLM, que é uma das marcas, né, quer dizer, que é o acrônimo assim, do movimento antirracista, né, contemporâneo. Essa outra imagem, assim, vocês sabem também que boa parte desses monumentos são acompanhados dessas placas, que ou bem complementam a narrativa, né, ou bem, nesse caso, marcam quem prestou a homenagem àquela personagem. E no contexto da derrubada, tentou-se, né, mudar a inscrição. Então ele está escrito assim: erected by citizens of Bristol as memorial of one of the most Paraná sons. Eu não sei direito o que está embaixo aqui, tá? Mas eles tentaram sobrepor ao erected, ao R, o J, e incluíram um R. Não sei se está dando para ver direitinho, formando a palavra rejected, né? Rejeitada pelos cidadãos de Bristol, etc, etc. Né? Bom, vou interromper aqui também um pouquinho de novo, para falar um pouco do porquê que eu escolhi essas imagens, assim, para poder pensar como é que a própria performance de derrubada das imagens, ela não tem exatamente uma estrutura, ela conforma uma narrativa, né? Conforma uma narrativa de, nesse caso, denegação do sentido original da imagem. Ao mesmo tempo, o fato, por exemplo, deixar o monumento, deixar o pedestal lá, marca ou perpetua, não é, a próprio ato de derrubada. Isso também é uma coisa bem antiga na história dos monumentos públicos, né? Desde a Roma antiga, por exemplo, em que essa derrubada tinha outros sentidos, mas era super frequente, né? Não era incomum deixar evidente a marca do apagamento, não é? Então, assim, quando se apagava o nome de alguém, de uma inscrição, né, deixava-se a marca do apagamento, para mostrar que existe o ato de apagamento, né, para evidenciar o ato de apagamento. É um pouco o que a gente também vê aí nessa tentativa de inscrever sobre o monumento, né, escrever sobre a placa rejected, ou escrever lá embaixo Black Lives Matter, né, ou deixar o pedestal ainda com as marcas da derrubada, para como que inscrever, sobrepor, digamos assim, né, aquilo que estava ali, um outro sentido que o ato de derrubada procurou imprimir, né?
É importante que se diga sobre o Eduardo Colson. Eu acho que aqui no Brasil pouca gente falou disso, mas a professora Ana Lúcia Araújo, que dá aula lá na Howard University, em Washington, escreveu um texto, não lembro em que jornal, mas um jornal estrangeiro, de língua inglesa. Não sei se foi na Inglaterra ou nos Estados Unidos, em que ela diz o seguinte: olha, muita gente vinha questionando, né, o fato de que essa derrubada era um apagamento da história e tal, por que questionando a violência do ato, digamos assim, né? O absurdo desse ato e tal. Mas no caso do Eduardo Costa, especificamente, né, e de outros monumentos na Inglaterra, que foram agora retirados, né, existe uma história de mais ou menos uns 30 anos de demandas por contextualização do monumento. Então, assim, antes das pessoas derrubarem, muita gente que estava ali derrubando estava já há muito tempo pedindo, integrado a um movimento social de reinterpretação desses monumentos no espaço público. Deixa aí, nós vamos reinterpretar, e a gente precisa de recursos da cidade para promover essa reinterpretação. Então, ninguém quer tirar o monumento necessariamente. Nós vamos estimular formas de reinterpretação que apontem para o fato de que o Edward Colston não era apenas um benfeitor da cidade. Assim, a chance dele ser um benfeitor nasceu do fato de ele ter sido um dos maiores traficantes de escravos do século XVII, início do XVIII. Então, assim, o que está acontecendo hoje nesses espaços centrais, digamos assim, como várias cidades do sul dos Estados Unidos, ou mesmo Nova York, ou Londres, ou Bristol, ou outros espaços, Portugal, por aí, existe também uma onda anterior de demandas por ressignificação e demandas por projetos de contextualização dessas imagens no espaço público, né? Então, assim, todas as vezes que alguém questiona isso, é preciso que a gente leve em consideração que antes de derrubar, já se tentou fazer outra coisa, né? Eu, pessoalmente, não tenho, digamos assim, por amor às estátuas e por amor às imagens, eu acho que a derrubada, quando ela acontece de maneira assim, quase que espontânea, como foi muitas dessas vezes, eu acho legal. Essa coisa meio programada, assim, eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que a reinterpretação e a recontextualização ou as contra-memorializações seriam mais interessantes. Mas depois a gente pode também conversar sobre isso. Mas também não vejo nada muito dramático também derrubar uma estátua uma personagem como essa que, no fundo, se transformou, né, num símbolo da opressão, né? Pois bem, seguindo aqui então a apresentação, eu volto para o modo de tela cheia. Aqui tem um trecho de um outro filme que chamado Um Olhar a Cada Dia, de um cineasta já falecido grego chamado Theo Angelopoulos, que é também uma imagem que para minha geração tem uma importância tremenda, né? Eu como eu fui comunista, né, na juventude mesmo, de carteirinha. Então, quando no contexto do fim da experiência soviética e do fim da experiência do socialismo real, nós assistíamos essas estátuas do Lenin. Do Stalin ninguém queria muito saber, não, mas assim, as estátuas do Lenin sendo derrubadas e conspurcadas, etc. e tal, sempre dava para mim um certo apertinho no coração, porque de alguma maneira eram também símbolos para nós, né, de uma esperança política que ia se esvaindo ali, né? E essa imagem, ou essas cenas do Angelopoulos, né, emulam no filme. Isso não é uma cena real, ele reconstruiu mesmo isso, né? Assim, a estátua que está ali, ele mandou refazer mesmo para poder produzir essa cena, mas ela emula o que aconteceu em todo o leste europeu,
que foi essa derrubada desses símbolos associados ao chamado socialismo real, associados ao stalinismo, associados ao realismo socialista, que foram ou bem simplesmente derretidas, quebradas, usadas para outras coisas, ou muitas vezes musealizadas, né? É pena também que não tem o som, porque é uma cena, não tem nenhuma fala, é só a imagem mesmo da estátua nessa barca, e uma música super melancólica tocando, né? E a imagem inicial daquela personagem, daquela mulher olhando um pouco também melancólica, eu diria, para essa cena, né? Esses movimentos de apagamento, né, dos monumentos, eles têm direções muito diversas, né? Eu coloquei essa imagem do Lenin aí, viajando pelo Danúbio, né? Provavelmente, eu acho que é o Danúbio, um canal do Danúbio, porque ela é representativa de um movimento que aconteceu nesses espaços do leste europeu, né? De desmonumentalização, né? De retirada organizada ou espontânea desse monumento, como aconteceu muitas vezes, né? E um movimento que aconteceu de musealizar essas peças, né? De deslocá-la para outros espaços, deslocá-la para museus fechados, ou deslocá-la para para praças especialmente construídas, como foi o caso de um espaço em Budapeste que foi criado para isso, chamado Memento Park, que é um lugar bastante interessante e fácil, digamos assim, de conhecer via internet. Eu vou compartilhar aqui com vocês umas imagens do Memento Park também. O que aconteceu nesse Memento Park aconteceu em outros espaços desse mundo pós-comunista, né? E foi esse deslocamento e essa musealização dessas peças. Então, no caso do Memento Park, que talvez seja um dos mais bem-sucedidos, né? Eles escolheram alguns dos monumentos que habitavam a cidade de Budapeste, alguns monumentos também horrorosos do ponto de vista estético, que o realismo socialista realmente não era uma coisa assim muito bonita, né, agradável, assim, e deslocaram isso para esse parque. Então eles juntaram todos esses monumentos e fizeram meio que um parque de estátuas, né? Um jardim de estátuas, que também, curiosamente, não é uma coisa tão incomum assim na história do paisagismo, por exemplo. Jardim de estátuas é uma coisa comum também, né? Mas eles fizeram esse jardim de estátuas para meio que num lugar super distante da cidade de Budapeste, né? É meio que como que eles tivessem exilado essas estátuas nesse espaço, né? E você visitando esse lugar, eles também tentaram minimamente emular ou reproduzir o que eram os espaços originais nos quais essas imagens eram instaladas, né? Certa aridez é uma das características do Memento Park, né? Então, assim, a realocação e o projeto arquitetônico que cercou o Memento Park também procurava traduzir, né, para o visitante a experiência árida, opressiva do período comunista, né? E eles faziam isso e podiam fazer isso com certo sucesso porque havia essas imagens gigantescas, massivas, né, desses monumentos característicos do realismo socialista. Depois, eu vou botar aqui no chat, depois vocês deem uma olhada com calma no Memento Park, em vez de eu reproduzir. Bom, então, eu digo que isso aí é uma das formas possíveis, né, eu já falei de outras formas de ressignificação que garantem uma sobrevida,
que são essas da contra-memória que se estabelece, ou da contra-ritualização da história que pode acontecer, como eu fiz referência ao que se faz hoje em dia em torno do Monumento às Bandeiras, em São Paulo, né? Ou o que tem sido feito, que foi feito no Chile, que nem sempre se derrubou, mas também se conspurcou objetivamente os monumentos, jogando tinta vermelha, não por acaso, em certos monumentos, né? Inscrevendo coisas sobre os monumentos, jogando tinta rosa nos monumentos masculinos, etc., imagens masculinas, porque tinha tudo a ver com certa erupção também positiva do movimento feminista, né, naquele contexto lá no Chile, porque boa parte dos movimentos de contestação no Chile, desde a Revolta Estudantil, são liderados por mulheres, né? Então tinha uma certa lógica nessa conspurcação, né? Nesse tratamento jocoso que se fez de vários monumentos, né? Então tem esse movimento de ressignificação, tem esse outro processo de ressignificação que a gente pode associar a estratégias, digamos assim, de musealização, que é o caso do Memento Park, né? E tem outras formas também de ressignificar que tem a ver com o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tem esse artista polaco, né, polonês, radicado nos Estados Unidos há muito tempo. Ele dá aula hoje no MIT, né, em Boston, e Krzysztof Wodiczko, é um nome difícil de falar. E o Wodiczko, ele tem uma série de projeções, né? Essa é a Union Square Projection, que ele fez nessa praça em Nova York, que chama Union Square não à toa, porque é a praça que celebra a união, né? Ou seja, que celebra a manutenção da unidade do país durante a Guerra Civil, né? E essa estátua que vocês estão vendo é a estátua do Lincoln, que é o presidente responsável, né, pelo fim da escravidão nos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, é o sujeito que está associado à Guerra Civil Americana, que é uma guerra bastante traumática para os americanos até hoje, porque ela tem uma sobrevida também, assim, ela é reencenada, ela é objeto de constante celebração, né? E o que ele faz nessa estátua do Lincoln, né? Ele está projetando sobre a estátua, né, quase que como que fazendo a estátua falar, imagens de veteranos de guerra, de diferentes guerras nas quais os Estados Unidos se envolveram, desde o Vietnã até as guerras do Golfo mais recentes, né? Não por acaso, boa parte dos veteranos que ele projeta sobre o Lincoln são negros, né? Ou pessoas de cor, na determinação lá, na linguagem, né, americana, assim, norte-americana. Então, boa parte dos veteranos são afro-americanos, outra parte latinos, né? Então, assim, são as pessoas que sofrem até hoje com o racismo nos Estados Unidos, né? Pois bem, ele então faz essa projeção, ela dura uns quantos dias. Isso é só também um dos exemplos de maneiras de como esse tipo de intervenção pode produzir ou estimular outros significados para um monumento que, de outra forma, não seria considerado, né? De fato, esse monumento ele está lá, ele ocupa um espaço até bem importante da praça, mas ninguém dá muita bola para ele, né? Então, quando ele fez essa projeção,
o que ele está produzindo, não é? Ele está abrindo de novo outros significados para aquela peça, né? E está abrindo outros significados para relacionar a celebração do fim da Guerra Civil e a memória também muito difícil de se manter e se estabelecer, que é uma memória que se procura denegar, que é das guerras nas quais os Estados Unidos se envolveram, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, do Vietnã em diante, que são guerras contestadas, né? Porque a Guerra Civil, ela mesma, por mais contestada que ela seja, há uma certa vertente da memória pública americana a ideia de que ela era uma guerra que, embora tenha defrontado os maus, tinha uma justiça por trás dela, que era, no fundo, combater a escravidão, né? Ao passo que as outras guerras são vistas como guerras não tão justas assim, né? Pois bem, então ele vai também agregando camadas de sentido histórico à peça, né, que outras formas de ressignificação talvez é, não fossem capazes de atribuir. Essa é a imagem que Luciene e Robson acho que usaram para cartaz, né? É um desses outros exemplos de musealização, digamos assim, dos monumentos, né, do período soviético. Então, nessa imagem aí, de 1991, estão vendo uma estátua do Stalin derrubada, que a juventude já faz de banco, de qualquer coisa assim, acho que propositadamente, né? E esse Museu Parque chama Museu Parque não porque o parque é um museu, é porque ele fica em frente a um museu em Moscou. Há um espaço museal em Moscou. Então, aí se localizaram essas peças que tinham sido derrubadas cidade afora, né? Por fim, tem outros momentos ou formas de significação que tem a ver mesmo com a atividade educativa, né? Aí, isso aí é foto de um passeio de escolares no bairro da Vila Kennedy, que foi o bairro onde eu comecei a dar aula na minha vida. Não fui eu que levei os meninos de um passeio, não, porque essa foto é bem depois. Mas a Vila Kennedy é o lugar que era um antigo conjunto habitacional, né? E nesse antigo conjunto habitacional se instalou essa réplica da Estátua da Liberdade. E quando eu digo réplica, eu não estou falando assim, tipo, alguém foi lá e imitou depois. Não. Isso aí foi uma réplica, uma miniatura, digamos assim, da Estátua da Liberdade, feita pelo próprio Bartholdi, né, o autor da Estátua da Liberdade, que foi doada para o governo brasileiro. Foi um presente também da França para o governo brasileiro no final do século XIX, que estava um pouco esquecida em algum galpão do estado da Guanabara, e quando se inaugurou a Vila Kennedy, né, se decidiu colocar a estátua lá. E hoje em dia, também para evidenciar um pouco essa lógica da apropriação liberta, né, dos monumentos, né, a Estátua da Liberdade da Vila Kennedy, ela não só usada pelos escolares assim para esse tipo de brincadeira ou para contar a história do bairro nesses passeios escolares, mas ela também está presente, por exemplo, na escola de samba, na bandeira da escola de samba, na pintura da quadra da escola de samba, onde ela aparece não com feições brancas, mas com feições negras, né? Então, assim, um pouco para concluir, eu diria que eu queria mostrar para vocês, assim, quando eu falo um pouco dessa sobrevida, destacar que esses objetos eles podem muitas vezes ter um tom ou uma tonalidade passadista e tudo mais, né? Mas eles são constantemente reapropriados na cidade. E essa reapropriação pode, então, ganhar o tom dramático e violento, sem nenhum atributo negativo, a palavra violento no sentido de definitivo, né? Assim, porque também muitas vezes são imagens que despertam em nós instintos violentos, né? Assim, porque
de resistência à violência que ela simboliza, né? Então, muitas vezes elas suscitam essa fúria, né? Como foi no Chile, como foi com Eduardo Kaufmann, como foi com o Rondon Pacheco no campus da UF, como foi em outros lugares, né? Como foi com Saddam Hussein, e a gente pode multiplicar os exemplos. Mas elas também permitem, elas continuam também, de alguma maneira, nos educando, né, historicamente, contribuindo para a nossa compreensão assim, da história. Né? Eu diria assim que em dois sentidos. Né? Dos próprios eventos, na medida em que elas se tornam objeto de processo de ressignificação, seja a musealização, seja aquilo que o Vodisco faz, seja a visita escolar, que toma o monumento como objeto de reflexão, né, serve para iluminar os sentidos do evento, do evento, da personagem que a peça comemora, né, que a peça celebra. Mas, em um outro sentido também, neste que é muito caro aos historiadores e que às vezes é difícil de comunicar para o público mais amplo, é de que a história, como uma narrativa, ela está sempre aberta a ressignificação, aberta à afirmação de verdades alternativas que muitas vezes denegam os sentidos originais ou que revelam aspectos que os sentidos originais procuravam ocultar. É isso. Obrigado. Ok, obrigada, Marcelo.